Segundo ano do ensino médio, aquilo que a gente viu da era das revoluções, da crise na sociedade de antigo regime, aquela sociedade que se organizava a partir das leis particulares de cada grupo ou ordem social ou estamento social. Então era uma sociedade onde não havia uma ideia de igualdade para todos e onde o poder político era absolutamente concentrado, né? Um poder absoluto. O monarca absoluto, o rei absolutista, era a principal autoridade naquele tipo de sociedade. E a sociedade que existia do Brasil ser uma colônia de um desses sistemas, né? Porque Portugal era um reino, uma monarquia absolutista, né? Assim como a França, assim como a Espanha, assim como Inglaterra, que é o primeiro lugar onde isso vai mudar, como nós vimos na Revolução Inglesa, e a proposta do PET, né, do Programa de Ensino Tutorado nosso nessa semana 1, é ver como esse tipo de sociedade, esse tipo de organização social e política acabaram ou se enfraqueceram. Por isso o título é a crise, né, do sistema colonial e a crise na sociedade do antigo regime, porque estavam ali, né, no mesmo movimento histórico. Essa proposta da apostila, né, ela vai levar a gente ao movimento de independência das colônias europeias na América, inclusive na América Portuguesa, que é o Brasil, né, e faz essa ligação, né, entre as revoluções que acontecem na Europa, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, a Revolução Americana e o impacto dessas revoluções no processo de independência das Américas. E aí, como referencial no livro, nós temos entre as páginas 138 e 158. Na página 138, nós temos um mapa sobre as datas de independência dos países latino-americanos. E repare que todos, né, ou a maioria deles está no mesmo recorte de tempo. Né, o recorte de tempo. O mais antigo, né, que se você olhar. Então, se a gente reparar, o mais antigo, o Haiti, 1804, e o último deles, né, é Guatemala, El Salvador e Cuba, 1898. Todos inseridos no século XIX. E as ideias de liberdade, igualdade da Revolução Francesa tiveram impacto direto. As ações posteriores de Napoleão Bonaparte na Europa, as invasões, as guerras napoleônicas na Europa, enfraqueceram demais as potências Portugal e Espanha. Na verdade, já eram potências decadentes, não eram as grandes potências mais da Europa, mas em todo caso eram as nossas metrópoles, né? A metrópole é o nome dado a esse país europeu colonizador, né? Então nós éramos colônia, Portugal metrópole, e Portugal sofreu diretamente o impacto dessas guerras napoleônicas com a invasão, né, napoleônica a Portugal. E nesse contexto de expansão da França de Napoleão Bonaparte, você pode ver na página 156, 157, tem um ótimo infográfico no nosso livro sobre a fuga da família imperial portuguesa de Portugal para o Brasil nos finais de 1807. E isso tem um impacto decisivo na nossa independência enquanto nação ou formação do nosso Estado independente, Estado brasileiro independente. Ao longo desses processos de independência, nós vamos ver uma série de propostas diferentes. Propostas de divisão de territórios, propostas da adoção de um sistema mais parecido com a República dos Estados Unidos da América, com federalismo, onde cada província ou cada divisão de um corpo maior tem mais autonomia, propostas de centralização do poder, onde uma capital controla um território maior. Nós vamos ver uma série de decisões diferentes, também pela questão cultural e pela questão social. Na página 144 tem uma análise interessante sobre os caudilhos, que seriam os coronéis locais, aqueles líderes locais que queriam o controle daquele seu território, e por isso defendiam
um federalismo maior ou uma fragmentação, uma divisão maior desses territórios, porque quanto mais dividido fosse, mais poder esse caudilho poderia manter ou construir para si e para sua família e para os seus apoiadores. Já outras figuras como Urquiza, da Argentina, e Simón Bolívar defendiam a ideia de uma América grande, o pan-americanismo, né? Uma pátria grande, a unidade latino-americana. Então tinham ideias, né, que iam frontalmente contra essa ideia da divisão dos territórios. Mas quando a gente olha hoje o mapa da América Latina, a gente percebe que nos territórios colonizados pela Espanha há uma fragmentação muito grande, uma divisão desses territórios em países, em estados nacionais menores. E o caso do Brasil? Porque o Brasil é o maior dos territórios, o maior dos estados nacionais, nós vamos ver aos poucos para frente, mas tem a ver com o nosso projeto centralizador, né, durante a nossa independência e a solução por uma monarquia muito específica, como tudo no Brasil é uma coisa muito específica e surpreendente. Na página 149 nós temos o título O Início do Fim, que fala sobre a crise do sistema colonial, a crise do controle português, da monarquia absoluta portuguesa sobre as colônias, né, e sobre sua principal colônia, que era o Brasil. Então, na verdade, desde 1750 que o Brasil, o pacto colonial, né, essa ideia de que uma colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, o Brasil só pode comercializar com Portugal, as províncias do Prata só podem comercializar com seu colonizador, Espanha. Essa ideia começa a ser abalada, né, com a chegada ao poder em Portugal do Marquês de Pombal e as reformas feitas pelo Marquês de Pombal, a Revolução Americana, as 13 colônias inglesas na América, 1774, 1775, 1776, com a formação de uma nova nação, também tem uma influência muito grande nesse pacto colonial. As ideias, a difusão das ideias de liberdade, as ideias iluministas, né, sobre o direito de um povo de se autogovernar, essas ideias chegam aqui na nossa região mais urbanizada, né, e até então mais rica, a região das Minas de Ouro, não à toa onde acontece o movimento da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, e aí tem um quadro do Tiradentes, páginas 151 e 153. Além desse movimento mineiro, a Conjuração Baiana de 1798, né, uma série de movimentos que já mostravam, né, que algo estava mudando, algo muito importante estava mudando, e isso não era apenas no campo das ideias, mas também no campo social, né? A própria estrutura daquele tipo de sociedade estava se modificando, ou sendo modificada. Então, por mais que fosse um mundo, como a gente fala hoje, um mundo globalizado hoje, as informações elas correm muito rapidamente, acontece uma coisa do outro lado do mundo e a gente fica sabendo, né? Mas esse processo não começou de 20 anos para cá, de uma hora para outra, né? Então havia correspondência entre esses movimentos, essas ideias. Recapitulando tudo que a gente viu, começa na Inglaterra, né, com a Revolução Inglesa, diminuição do poder do rei, uma monarquia constitucional que substitui a ideia de súdito por cidadão, que traz uma ideia maior de liberdade individual, liberdade do indivíduo, proteção do indivíduo em relação ao poder do Estado, igualdade entre, se não uma igualdade entre todos, mas uma ideia maior do que seria a igualdade pela lei. Outros tipos de liberdade, liberdade religiosa, liberdade econômica, o liberalismo econômico, o Estado não tem direito de interferir, né, nas suas propriedades ou no seu lucro, ou de confiscar sem motivo, liberdade política, o liberalismo político. Todo esse movimento ele está se fermentando ali na Europa, né, e estourando nessas revoluções, a inglesa, depois a americana que chega aqui, esses colonos americanos com essas ideias da liberdade, nessas ideias que vêm da filosofia iluminista, conseguem expulsar, derrotar o seu
colonizador, a Inglaterra, e proclamar, né, uma constituição, né, uma república, a primeira república da história moderna, os Estados Unidos da América do Norte. Com esse sucesso da Revolução Americana, esse movimento na França, né, ganha mais peso ainda para a mudança, né, daquele tipo de sociedade do antigo regime, estoura numa revolução, a Revolução Francesa de 1789, que tem várias idas e voltas, né, um movimento muito estudado, né, por historiadores, porque ele é muito rico do ponto de vista do que permanece, do que muda, né? É o movimento fundador da idade que nós estamos, até hoje, a idade contemporânea. Veja você se são os assuntos que a gente discute até hoje em política e economia. As raízes estão ali na Revolução Francesa. E todo esse movimento que acontece na Europa, nos centros principais, centros nervosos da Europa, chega à América, demora um pouco mais, mas chega em toda a América, né? E é isso que a gente vê com a colônia do Brasil. Apesar de nós falarmos muito essa questão de demora um pouco mais para chegar no Brasil, né? Mas esse movimento chegou, né? Já mostrou essas influências na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, né? Existe essa expansão da França revolucionária por meio das ações de Napoleão Bonaparte, e cada monarquia da Europa, né, vai lidar com isso de uma maneira, sendo que a monarquia portuguesa, né, diante da invasão, da iminente invasão francesa a Portugal, vem fugindo para a colônia do Brasil, que era a sua principal colônia entre todas as colônias. Para a gente ter uma ideia, ali por volta de 1805, 1806, comecinho do século XIX, o Brasil era responsável por 83% da riqueza comercial de Portugal. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, quando o rei Dom João VI sai de Portugal e vem para cá, né, ele é uma medida desesperada, com certeza, mas também não era uma coisa sem razão de selo, né? E a chegada da família imperial portuguesa aqui muda tudo, porque o Brasil, né, é o que a gente chama o processo de inversão colonial, né, quando o Brasil se torna a capital do Império Português. E o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, né, se torna a capital desse Império Português, né? Ou seja, aqui passa a ser o centro desse mundo, né, desse Império Marítimo Português. E isso vai ter um impacto direto na nossa independência, na forma e no conteúdo da nossa independência. E explica um pouco a opção por uma mudança conservadora também, que foi a nossa monarquia em 1822. Proposta de atividades do livro didático, páginas 147 e 158, além das atividades propostas pela apostila PET. Mais uma vez, faça essas atividades numa folha com seu nome, guarde, porque posteriormente nós vamos corrigir e vai contar como atividade e como horas aula, tá? Para o seu currículo escolar. Então, é isso. Estamos à disposição para dúvidas e esta é a nossa semana 1. Vamos acompanhando por meio do aplicativo Conexão Escola, do Prodeng e pela Rede Minas, né, essas aulas da apostila PET, e até a próxima.